Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Quem já não ouviu essa canção? E vocês sabem quem foi o autor? Lampião. Para mim foi uma surpresa, porque toda a minha vida eu achei que era o Luiz Gonzaga, menino. Mas vocês sabem quem foi Lampião? Pois eu vou falar para vocês agora. Lampião foi um caba macho, um caba da peste, que tinha aquilo roxo, como a gente fala lá na terrinha, um cangaceiro nordestino que andou por todo o Nordeste, não sabe? Com exceção do Piauí e do Maranhão. Foi considerado o rei do cangaço, por ser o líder cangaceiro mais bem-sucedido da história. Era amado e odiado, herói e vilão. Para alguns, o Robin Hood do sertão, para outros, um bandido, assassino, cruel e sanguinolento. Virgulino Ferreira da Silva nasceu lá em Vila Bela, Serra Talhada, interior de Pernambuco, meu conterrâneo. Não se sabe, existe assim umas controvérsias a respeito da data de nascimento dele, não sabe? Acredita-se que foi o dia 4 ou 7 de julho de 1898. Seus pais, José Ferreira dos Santos e Maria Sucena da Purificação, tiveram 8 filhos. Virgulino foi o terceiro. Agora, vocês sabem como é que surgiu o cangaço? O cangaço surgiu em meados do século XVIII por um bandido chamado José Gomes, vulgo Cabeleira. Mas só veio mesmo a se tornar um movimento marginal com o aparecimento de quem? Lampião, em 1920. E se hoje em dia o governo ainda é omisso com a questão da pobreza no Nordeste, tu imagina naquele tempo, no início do século XX, quando os coronéis fazendeiros, que era a lei, eles que mandavam, o povo, minha gente, estava abandonado à própria sorte. Sofria com as desigualdades sociais. E a fome, a seca e a miséria predominavam. Foi nesse cenário que surgiu o cangaço, se caracterizando por ações violentas de grupos ou indivíduos isolados. Eles assaltavam fazenda, comércio, sequestravam, assaltavam comboio. Os cangaceiros não tinham morada fixa, não sabe? Eles conheciam rota de fuga como ninguém e era contratado pelos coronéis para matar aqueles que lhes causavam desafeto. E depois eles fugiam e ficavam escondidos na caatinga, porque lá eles sabiam o que comer, conheciam ervas medicinais, não sabe? E contava com o apoio dos coiteiros. Os coiteiros eram aquelas pessoas simpatizantes que gostavam muito dos cangaceiros e ajudavam eles a fugir, escondiam eles. E aí era muito difícil para o Estado capturá-los, mesmo que o Estado oferecia recompensas suntuosas. Mas os coiteiros escondiam eles.
Agora eu vou contar para vocês como foi o início de tudo. Em 1915, Virgulino acusou um empregado do seu vizinho José Saturnino de estar roubando bode da sua propriedade. Menino, aí o bicho pegou, porque começou uma rivalidade entre as duas famílias. Os dois começaram, era uma brigaiada e que não tinha jeito. E aí, em 1919, os policiais mataram quem? Logo quem? O pai de Virgulino. Tu já pensou? Menino, Virgulino ficou muito arretado, vice. Disse, jurou vingança. E ele e mais 3 irmãos entraram lá pro cangaço, um grupo de cangaceiro que tinha do senhor Pereira. Lampião estava com 21 anos. E nos próximos 20 anos, o caba se vingou, vice. Tu precisava de ver, o caba era mau. E aí ele formou um bando de quase 100 homens, que ele dividiu em 3 grupos, sendo um liderado por ele, e os outros 2 liderados pelos seus 2 homens de confiança, Zabelê e Corisco Diabo Louro, que foi esse Corisco que vingou a morte do Lampião, só que matou a família errada. Mas por causa dessa estratégia, muitos se salvaram da emboscada lá de Angicos, entende? Agora, Lampião, o capitão Virgulino, como ele gostava de ser chamado, era um caba destemido. Tinha 1,79 m de altura, caba alto, né? Tinha cabelos longos, era inteligente. Ele era cego do olho direito, devido a um descuido quando ele andava lá pelas caatingas, um espinho furou o seu olho. Também mancava do pé direito devido a um tiro que levou na perna. Mas o caba era inteligente, sabia ler e escrever, tocava sanfona, fazia poesia, o caba era romântico todo, fazia música, gostava, menina, de um perfume francês, era habilidoso na arte do couro, costurava, ele que fazia os chapéus e as alpercatas, e se vestia impecável, gostava muito de se arrumar, era muito vaidoso, ele gostava de enfeitar as vestimentas com estrela, medalha, moeda de ouro, pedaço de espelho, botava lá na vestimenta todinha, criou as perneiras, que era para não furar as perninhas deles, né? Usava luva, gostava de muitos anéis, e tudo isso o bando copiava. Então, aliás, a vaidade era a marca registrada dos cangaceiros. Sobre as armas, o bando tinha uma grande variedade de pistolas semiautomáticas, revólveres, espingardas, fuzis. Agora, como não tinha contrabando de arma naquela época, as armas eram roubadas das unidades paramilitares, da polícia mesmo, ou quando havia confronto, eles pegavam as armas, não sabe? Agora, o apelido dele, existe várias versões. Dizem que quando o Lampião atirava, o cano do seu rifle ficava assim em brasa, lembrando a luz de um lampião. Outros dizem que foi porque um dos cangaceiros um dia perdeu um cigarro lá e aí ele atirou bem muito, que era para iluminar. E aí lhe deram esse apelido, não sabe? Agora,
Pense num caba valente, destemido, cruel, frio e calculista. Mas disse que ele tinha muito zelo pelos pobres e pelo pessoal mais velho, não sabe? Dos que ele gostava, é claro. Ele comandava invasões a sítios, fazenda, cidade. Menino, olha, eu vou te falar. Eles roubavam, assaltavam, sequestravam e gostavam de torturar, arrancavam a orelha. Se o caba falasse muito, ele arrancava a língua, castrava, marcava os outros, queimava com brasa, entendesse? O caba era má. E por fim, eles ainda cortavam a cabeça sem piedade. E diz que o Lampião, quando ia matar assim, um dos seus inimigos, ele tinha um punhal desse tamanho, ele enfiava entre a clavícula e o pescoço, que era para sangrar o caba. Já pensou? O caba era mau. Também era considerado o Robin Hood do sertão, porque quando eles assaltavam, roubavam dos comerciantes, dos fazendeiros, dinheiro, joia, comida, eles ficavam um pouco para eles, que era para o grupo sobreviver por alguns dias, e dava o restante para o pessoal pobre. Agora, não pense que isso era somente porque ele era bonzinho, não. Porque era dessa forma que ele conseguia novos aliados, entende? Ele era muito festeiro, menino. Olha, o Lampião era chegado a um forró. Um forró não, um chachado. Gostava de dançar, promovia festas e bailes. Mas ai daquele que o afrontasse, estava ferrado. Porque ele matava mesmo. Esses filmes, essas imagens que a gente vê hoje em dia, que eu mesmo fiquei assim pensando, como que pode, se naquele tempo não tinha assim, essa coisa no sertão, naquela pobreza, ter tanto filme e ter tanta foto deles. O que aconteceu foi o seguinte, tinha um fotógrafo, Abraham Benjamin, que era um sírio-libanês brasileiro, que ficou curioso sobre o grupo, sobre o bando, e conseguiu permissão de Lampião, acompanhando o bando por 6 meses, tirando foto, filmando. Daí que a gente vê essas fotos hoje em dia e os filmes. Esse fotógrafo acabou sendo assassinado com 42 facadas. 42 facadas, gente, é muita facada para matar alguém, não é? Mas foi em 1936, mas sua morte nunca foi esclarecida. Agora, em 1926, a fim de combater a Coluna Prestes, que era um grupo de militares que haviam se rebelado e eram liderados por Luiz Carlos Prestes, o governo que fez, se aliou com o cangaceiro, fornecendo fardas e fuzis automáticos por indicação do padre Cícero, do qual Lampião era devoto, não sabe? Que o padre falou pro pessoal lá do governo, ó, sei não. A única pessoa que pode parar a Coluna Prestes só tem um, é Lampião. E daí foi marcado um encontro lá em Juazeiro, na Bahia, e fizeram um acordo. Lampião recebeu um documento de livre acesso aos estados lá. Em troca, ele ia receber a anistia e recebeu a patente de capitão, que ele gostava muito. A anistia nunca veio, mas em 1940, o governo Getúlio Vargas concedeu anistia para os cangaceiros, não sabe? Mas antes disso, não. Em 1929, Lampião conheceu Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Deia ou Maria Bonita.
Ela nasceu em 8 de março de 1911. Olha só, o Dia Internacional da Mulher. Numa pequena fazenda lá em Santa Brígida, na Bahia. Ela não era assim tão bonita, não, mas era rechonchuda, era vaidosa também, tinha um tipo físico bem brasileiro, tinha olhos e cabelos castanhos, mas era uma mulher assim destemida também, uma mulher de temperamento forte, decidida, sabia o que queria. E Maria Bonita casou-se muito cedo, não sabe? Ela casou com 15 anos de idade. Mas o seu casamento, menina, com um sapateiro, José Miguel da Silva, conhecido como Zé Nenê. Menina, eles viviam brigando. E quando eles brigavam muito, para onde Maria ia? Para a casa dos pais. E numa dessas fugas, ela acabou conhecendo o Virgulino. A sua família eram uns tipos assim de coiteiros, gostavam muito do capitão. Tinham admiração e respeito por eles, não sabe? E aí a mãe dela acabou servindo de cupido entre os dois. E quando foi um dia que Lampião estava passando lá pela fazenda, que ele olhou, que viu a Maria Bonita, menina, ele ficou doido por ela. Foi amor assim à primeira vista, já pensou? Eu fico imaginando os dois assim se olhando. E aí ficaram, né? Depois de um ano, ele convidou Maria para entrar no bando. No bando dos cangaceiros. E Maria não é que ela aceitou, mulher. Foi uma coisa, nesse momento, Maria entrou para a história, porque ela foi a primeira mulher a fazer parte de um grupo de cangaceiros. E depois dela, ó, entraram outras mulheres, porque aí os outros cangaceiros, eu também quero ter uma mulher. E aí todas as outras entraram. E as mulheres, eles ensinavam elas a atirar também, vice. Não era fácil. Agora, a Maria Bonita viveu com Lampião por 8 anos, até morrer. Ela morreu muito nova, morreu com 27 anos, novinha. Tiveram uma filha, Expedita, mas tiveram que dar para um casal de amigos dele, um vaqueiro, porque não era permitido ter crianças no bando, não sabe? Agora, o fim de tudo foi assim. No dia 28 de julho de 1938, o bando estava acampado na Grota Angicos, lá no sertão de Sergipe. Um esconderijo considerado por Lampião de alta segurança. Havia chovido muito à noite, todos estavam nas suas barracas. Quando foi de 4h30 da manhã, eles se levantaram, rezaram o ofício, porque Lampião, ele era muito católico, não sabe? E aí, quando foi 5 horas da manhã, estavam se preparando para começar a fazer o café. Quando a volante chegou, a volante era o grupo de policiais, como era chamado na época, não sabe? Chegou tão silenciosamente que nem os cachorros, menina, nem os cachorros não perceberam. E aí pegou todo mundo de surpresa. Eles também tinham uma vantagem, estava tudo armado com a última arma lançada na época, que era a metralhadora Hotchkiss. Eles estavam com 4. Menino, quando eles chegaram lá, abriram fogo com as metralhadoras, saíram metralhando. Lampião foi o primeiro a morrer. Tinha 34 cangaceiros. Morreram 11 ali, na hora. E
Os policiais ficaram assim eufóricos com a vitória, que finalmente tinham conseguido matar Lampião. E aí pegaram todo o dinheiro, o ouro e joia, todos os objetos de valor que eles tinham. E seguindo o costume da época que o próprio Lampião fazia antes mesmo, arrancar a cabeça do povo. Dos 11 que tinham morrido ali na hora, Lampião e Maria Bonita, coitada, ainda estava viva quando foi degolada. Já pensou? Depois eles pegaram as cabeças, juntaram tudinho e botaram exposta lá na prefeitura de Piranha. Já pensou? Agora, nunca não se sabe ao certo quem foi que traiu ele. Existem muitas histórias, mas que ele foi traído com certeza, e esse foi um fator que contribuiu bastante para a morte de Lampião. Ele foi um grande estrategista, percorreu o sertão por 20 anos, matando, praticando suas maldades, entendeu? Mas cometeu um erro fatal. Acampar num lugar, considerar que um lugar era tão seguro a ponto de nem colocar sentinela. Tava doido, né? E aí o que foi que aconteceu? Toda a polícia, quando chegou, pegaram, eles não tiveram nenhuma chance de defesa e morreram ali sem nem poder se defender. Essa é a história de Lampião, o rei do cangaço, que apesar de ter sido um bandido, cruel e sanguinolento, não deixou de ser herói para alguns daquela época. Foi herói, foi amado e foi odiado também. O Lampião, ele é um marco na história do Nordeste, na história do Brasil. E a sua história, ainda hoje, vem sendo recontada.